Hoje a gente vai falar de execução de alimentos. E claro que você já sabe sobre esse assunto, ou pelo menos já ouviu falar, que é quando quem deveria pagar a pensão, o alimentante, deixa de pagar para o alimentado, que é quem recebe a pensão. Isso acontece, mas acontece muito. É só a gente pensar num relacionamento aqui de pensão que normalmente, ou muitas vezes, deriva de um término de um relacionamento, ou de uma desavença, e que essa pessoa vai ter que pagar alimentos por meses, às vezes anos e anos. E nesse período, alguma coisa pode acontecer, pode ter briga entre o alimentado e o alimentante, pode ter dificuldade financeira do alimentante, muita coisa pode acontecer. É normal passar por um período que o alimento ele não é pago, ou tem uma discussão, ou tem uma briga, e é aí que você, advogado, vai entrar defendendo o alimentado. Talvez você defenda o alimentante também, pode ser, é uma área de atuação, mas a gente vai falar agora com a visão do alimentado que deixou de receber a pensão alimentícia. Para deixar claro, para deixar concreto, para você conseguir advogar com tranquilidade, eu vou trazer 2 casos concretos, analisar o que aconteceu no caso concreto, como que você resolve, como que você calcula quanto que tem que ser pago. Assim você sabe exatamente como advogar nesse caso. Tendem a ser casos em matéria jurídica tranquilos, nem sempre em fatos tranquilo, né? Porque envolve muito ânimo, envolve muita emoção. Direito de família é famoso por envolver emoção. Diz até que quem advoga com direito de família tem que ser psicólogo também. Você acredita nisso? Antes de entrar no caso concreto, acho que é importante você saber que a execução de pensão alimentícia ela vai acontecer quando o alimentante ele não paga a pensão, pode ser por um mês, não pagou um mês, já pode executar o valor dessa pensão, e ela tem 3 possíveis consequências. Ou a penhora dos bens do alimentante, então você penhora os bens para pagar a pensão, ou desconto em folha, então em folha mesmo você desconta o valor da pensão para garantir que aquela pensão seja paga, ou ainda o mais famoso, que daí se famoso deixa de pagar e acontece, dá muita mídia, que é a prisão civil. Então a pessoa vai presa com a intenção, com um caráter coercitivo de fazer ela pagar a pensão. Acontece de vez em quando. E se acontece que o famoso sempre sai na mídia, né? Então, volte e meia a gente vê na mídia, não sei quem, famoso, deixou de pagar pensão e foi preso. Tende a ser a medida mais drástica, mas muitas vezes é necessário e ela tende a funcionar. É por isso que prende com esse caráter coercitivo, porque a prisão civil funciona. Quem vai ser o réu dessa ação é quem deve os alimentos, o alimentante, e o autor vai ser quem tem que receber os alimentos, a quem é devido os alimentos, o alimentado. O cliente dessa ação normalmente é filhos alimentados, ex-cônjuges e algumas situações mais raras, algumas outras pessoas, como os pais que têm direito a receber alimentos. Agora que você já sabe a ação, quem que é réu, quem que é autor, o que que dá para fazer, vamos analisar um caso concreto. Vou abrir aqui no cálculo jurídico, você pode resolver o caso concreto onde você quiser, numa planilha, não importa onde. Eu vou usar aqui para você ter como base valores, como que acontece, quanto que é devido ao final do processo de execução. Primeiro, caso real, a gente alterou os nomes para preservar a anonimidade, mas é o caso da Bruna e da Luísa, que são menores incapazes, representados por sua mãe, Maria. Então teve um processo anterior que fixou alimentos no valor de R$ 400, que deveriam ser pagos pelo pai, João. A gente não foi muito criativo nos nomes aqui não, né? E todo dia 10 de cada mês, começando no dia 10/12 de 2016, tinha que ser paga a pensão. No mesmo processo, ficou fixado que as despesas extraordinárias, médicas, hospitalares, materiais escolares, iriam ser divididas meio a meio. Então, metade Maria pagava, metade João pagava. Mas o que acontece é que nos últimos 3 meses, o João ele pagou menos do que o valor total fixado da pensão e também não dividiu as despesas extraordinárias. Como ele passou um tempo sem pagar e não dividiu o que ele deveria ter pago, então quando ele não paga uma despesa extraordinária, ele não está pagando a pensão, não está pagando a pensão em sua integralidade. Então, é devido, você pode executar João. Nesse caso, estou fazendo aqui no cálculo jurídico o cálculo de quanto que é devido, quanto que Maria tem que receber em nome dos seus filhos, dos alimentados, colocando cada despesa que não foi paga, cada pensão que não foi paga e as despesas. Então, aqui no cálculo jurídico eu posso dividir por pedidos, que eu acho que facilita bastante a visualização. A gente tem aqui, ó, em 3 meses seguidos não foram pagas as despesas extraordinárias, materiais escolares e médicos. Em 1 mês não foi pago a totalidade da pensão. Em 2 meses não foi pago
o valor parcial da pensão. Então, tudo com correção monetária e juros quando você vai cobrar do alimentante. Quanto que isso resulta? Isso resulta no valor de R$ 1.524,62. Então, é esse valor que você vai executar. Isso vai chegar, todo esse valor não foi pago, aplica-se correção monetária, aplica-se juros, é isso que o João deve pagar para os alimentados. Então tem que ter essa aplicação de juros e correção monetária. Não pode simplesmente chegar e pedir lá de qualquer jeito. Além disso, você tem que comprovar que não teve os depósitos. Então, junto ao extrato bancário, mostra, não teve depósito de João. E também você precisa comprovar as despesas extraordinárias. E de preferência, comprovar que você comunicou o João das despesas extraordinárias. Então, olha, teve essas despesas, foi falado com o João, pode juntar ali o WhatsApp, e-mail, algo de preferência escrito que mostre que o João tenha ciência que ele deveria pagar essas despesas extraordinárias. Porque se Maria paga e não comunica o João, não tem como ele saber. Então a ciência dele, demonstrar a ciência dele das despesas também é relevante nesse processo. Esse processo ele continuou, foi decidido, obviamente, que o João teria que pagar ou ele teria prisão civil, ele pagou. E além disso, teve honorários sucumbenciais, que eu posso colocar aqui no cálculo jurídico, em quantia fixa, no valor de R$ 500. Você corrige monetariamente, vou colocar a data aqui, sentença, para correção dos juros e da correção monetária. Você salva o cálculo jurídico, ele vai te dar o resultado já discriminado, quanto que é devido de honorários sucumbenciais, quanto que é devido para o autor, para a autora, no caso é a mãe, representando os alimentados, são os filhos. Tem todo o relatório discriminado aqui. Quando você vai fazer esse pedido, usando o cálculo jurídico, usando qualquer outro meio de calcular, é muito importante você ter tudo isso bem discriminado, para mostrar o que é devido a um, o que é devido ao advogado, por que é devido, e cada conta separada, de preferência, de uma forma que seja fácil para a justiça visualizar. Vamos lá para o segundo caso. O segundo caso é um pouco diferente, é o caso do Felipe, que foi concedida a pensão alimentícia para ele quando ele era menor de idade. Felipe fez 18 anos. Por continuar a estudar e não ter condições de se manter, a pensão foi mantida. Seu pai, que é o Carlos, ele pagou a pensão toda a vida, mas chegou em determinado momento ali, depois de 18 anos, que ele parou de pagar. Então ele falou, pago mais não. Mas não teve nenhum processo, não teve nenhuma discussão, não teve nada legal que determinasse realmente a cessação da pensão alimentícia. Diante disso, o filho, o Felipe, ele tem direito a pedir, a cobrar esses alimentos, a entrar com a execução de alimentos, e ele o fez. A gente chega aqui no cálculo, então foram 3 meses, lá em 2023, que Carlos não pagou a pensão de R$ 600 para Felipe. Então você vai lá, colocar 10/1/2023, 10/2/2023, 10/3/2023, alimentos não pagos no valor que não foi pago. Nesse caso, também teve honorários sucumbenciais, também foi R$ 500 os honorários sucumbenciais, e resultou ali num cálculo de R$ 2.368,40. 1.860 são devidos ao Felipe, 500 são devidos para você, fora seus honorários advocatícios. Então, isso aqui são honorários de sucumbência. Não estamos falando dos honorários advocatícios contratuais que você tem. Interessante esse caso, né? Porque não é o caso do menor de idade que nós estamos acostumados ou que tem com mais frequência, e sim de alguém que tinha pensão e ela se manteve a partir dos 18 anos, a partir da maioridade. Eu quero falar para você de honorários também, mas antes de continuar, eu quero te mostrar a sentença dos casos. A sentença do primeiro caso que a gente falou, ele traz assim, o julgo procedente para condenação do valor no prazo de 3 dias. Veja que o prazo é curto, não é tipo, você tem 3 meses para pagar, 5 meses para pagar, não, 3 dias para pagar. Caso não ocorra, já está decretada a prisão civil do executado pelo prazo de 1 a 3 meses, segundo o CPC, e honorários de 10% sobre o valor da dívida executada. Então você veja que são ações rápidas, o pagamento deve ser rápido ou ele tem a consequência da prisão civil. E essa decisão ela vai totalmente em conformidade com o CPC. Se você pega lá o artigo 528, parágrafo 3º, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita pelo juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial da forma do artigo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Então é bem claro, o artigo é bem claro, a lei e a determinação. Então esses processos eles tendem a ser muito rápido. É algo bom para quem advoga. Claro que é bom para todas as fases da advocacia, mas eu diria que principalmente para quem está no início da advocacia, são processos que tendem a ser muito rápido, então você é remunerado também muito rapidamente. Você pode tanto cobrar
para entrar. Dependendo do teu público, do perfil de cliente, da necessidade do teu cliente, talvez ele não possa pagar muito ou pagar alguma coisa no início da ação, mas com certeza você pode cobrar no êxito. Se for um cliente que tem uma condição melhor, mais tranquila, que ele tem um dinheiro, não depende integralmente daquela pensão e não está passando por uma dificuldade financeira, você também pode cobrar, e eu diria que faz sentido você aumentar seus honorários iniciais. Pela minha experiência, o escritório de advocacia ele tende, não é uma regra que vai ser sempre obedecida, mas é uma tendência, você tende a atender clientes de poderes aquisitivos maiores conforme vai passando e conforme esse perfil de cliente que tende a ter uma exigência maior, sinta-se confortável com a tua atuação. Então, é normal no começo, talvez, você pegar pensões menores, uma ou outra maior ou fora da curva, e conforme o tempo vai passando, você vai atendendo e vai maturando a sua clientela, seu atendimento, você ter mais respaldo e gerar mais confiança para pegar, às vezes, uma pensão ali de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais devidos por mês. Você pega ali 30 mil reais devidos por mês no prazo de 5 meses, a gente está falando de uma ação de 150 mil reais. 20% de participação são 30 mil reais de honorários. Rafael, é toda ação que é assim? Não, não é toda ação que é assim. Mas existem várias dessas ações e elas estão aí. E alguém vai ter que advogar com elas, porque não você. Antes de terminar o vídeo, eu quero te falar de algo muito importante nessas ações. Muitas vezes não é só sobre cobrar, é sobre achar o devedor ou os bens do devedor. E é por isso que o cálculo jurídico agora tem um módulo de consulta que permite você pesquisar dados cadastrais, vizinhos, parentes do executado e também veículos e bens dele. Então dá uma olhada no cálculo jurídico se você precisar de ajuda para achar a pessoa ou os bens dessa pessoa do executado para cobrar ele. E se você tem ideia de algum vídeo, quer ver alguma matéria jurídica aqui no canal, deixa um comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal que nós estamos fazendo vídeos de diversas possibilidades de serviços jurídicos para sua advocacia. Ou para você atuar diretamente, ou para você saber que existe, ou para você fazer parceria com alguém que atue nessa área. Obrigado, até mais, até o próximo vídeo.